Olá, sejam bem-vindas. Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre o transtorno de ansiedade generalizada, a famosa TAG. Eu sou Raiane Gonçalves, mentora de qualidade de vida, estudante de neurociências e me aprofundo nos temas de estresse e ansiedade. O intuito dessa aula é trabalhar com a conscientização de problema, ok? Eu quero que vocês entendam de fato o que é ansiedade, da onde ela vem e quais os riscos de carregar a ansiedade consigo por muito tempo. E, ao fim, nós conseguirmos também desenhar ali os melhores passos para se enfrentar de fato esse transtorno, entender o que funciona, o que não funciona, ok? Se vocês ficarem com alguma dúvida dessa aula, me contatem no meu Instagram, @Raiane Gonçalves, que eu vou estar tentando dar um suporte e ajudar vocês ali da melhor forma. Bom, vamos começar então. Para entender de fato como enfrentar um problema, a gente precisa conhecer esse problema, né? Eu brinco que quanto mais a gente conhece o nosso adversário, mais fácil fica a batalha, né? Fica mais tranquilo a gente saber qual estratégia tomar que vai realmente ali ser eficaz, que vai realmente ali sanar com aquele problema, tá? Então é importante que vocês prestem atenção nessa parte inicial da aula, onde eu vou explicar de fato o que é essa ansiedade, de que forma ela se manifesta, para que no fim vocês entendam o porquê dos passos para enfrentá-las, ok? O conteúdo todo dessa aula é baseado em evidências científicas, tá bom? Nada eu tirei simplesmente da minha vivência, experiência. Tudo foi de muito estudo, de leitura de muitos artigos, tá? Eu fiz uma revisão de literatura para trazer esse conteúdo para vocês da melhor forma. Antes da gente entrar de fato na parte mais técnica, mais densa, eu quero alinhar esse conteúdo com a minha história, com a minha experiência. Então, a gente vai trazer essa bagagem científica com a bagagem de experiência pessoal, para que vocês também possam sentir, às vezes vai ter alguma ligação nos nossos processos, né? Podem ser que vocês estejam passando pelas mesmas coisas que eu passei há um tempo atrás, tá? Primeiro, eu fui diagnosticada com ansiedade, com a TAG, ano passado, tá? Foi no meio do ano passado, 2023, que eu fui diagnosticada, mas eu já percebia comportamentos ansiosos ali se acentuando desde 2020. Sim, o ano ali de surto da pandemia. E quem realmente gatilhou essa ansiedade em mim foi a pandemia, como para muitas pessoas também. Eu tive a minha rotina, o meu estilo de vida completamente modificado. Fora que na pandemia tinham muitas preocupações acontecendo ao mesmo tempo, né? Tinha gente perdendo o emprego, tinha gente morrendo, tinha todo um caos de sair na rua, de entrar, de poder comprar comida ou não. Eu sou da área da educação física. Na época eu só atendia presencialmente, então os estúdios fechando, tudo era uma preocupação. E esse tanto de preocupação ao mesmo tempo, né, tem um grande potencial, sim, de desencadear a ansiedade, porque são muitos eventos estressores. E eu fui uma das pessoas que fiquei extremamente preocupada com a situação. Tinha uma política aqui toda muito elaborada em casa para manter os cuidados de higiene e tudo, e todo esse estresse, né, querendo ou não, acaba afetando o indivíduo em si. E o pior é que na pandemia, né, não foram ali um mês, 2 meses, foram vários meses de estresse. E esse estresse, que era só com a pandemia, passou a atingir a área de trabalho, passou a atingir as relações e foi se tornando uma bola de neve. Tá? Então, eu fui ficando cada vez mais ansiosa. E como vocês vão ver aqui para frente, quanto mais tempo a gente passa com a ansiedade, pior ela fica, porque ela vai gerando mais danos
nas estruturas do nosso cérebro, tá? A principal característica da ansiedade é a preocupação e a hipervigilância. Então, o indivíduo fica realmente ali mais atento, tá? E ele fica muito preocupado com as coisas, essa característica de antecipar os eventos. Isso é a ansiedade, tá? A ansiedade, ela tem uma raiz no medo. Então, o indivíduo, para ele se preocupar com algo, ele precisa ter medo de algo. Então, no caso da pandemia, a gente tinha medo de morrer. Então, a gente ficava preocupado, se prevenia nas ações do dia a dia para evitar pegar aquela doença para não morrer, né? E isso vai acontecendo para várias coisas do dia a dia. Então, por exemplo, você pode ter medo de perder o emprego. Então, você fica ali preocupado diariamente em dar o seu melhor, em estar entregando um bom trabalho, em estar fazendo o seu papel, em estar sendo agradável, com esse medo de perder o emprego, tá? Então, toda ansiedade tem o medo como raiz, tá? A ansiedade em si, ela foi subdividida, gente, em vários tipos. Então, a gente tem a fobia específica, a gente tem ataque propriamente dita, né? O transtorno de ansiedade generalizado. A gente também tem o transtorno do pânico. Então, tem vários subtipos de ansiedade e eles existem, na verdade, para facilitar uma prática clínica, porque cada tipo de ansiedade vai ter um medo relacionado a alguma coisa específica, né? No transtorno de ansiedade generalizada, o medo ele tá em volta de tudo que acontece no cotidiano daquela pessoa. Tudo que tem um risco para ela normalmente desencadeia a ansiedade. Agora, por exemplo, na fobia específica, a pessoa tem um alvo específico que ela tem medo. Então, às vezes é altura, às vezes é mar, às vezes é sair na rua, mas é um ponto específico ali que gera esse gatilho na pessoa. No TAG é mais geral, que é a ansiedade que a gente vai conversar hoje. E por que, gente, eu vou trazer aqui para vocês só a tag? Para a gente ter uma direção, realmente. Pode ser que esse conteúdo também ajude pessoas que tenham outros tipos de transtornos a entender de fato o que fazer, porque elas acabam se conversando bastante por ter essa mesma raiz, por estar se tratando de preocupações relacionadas ao medo, ok? Mas eu vou especificar na tag que foi o transtorno que eu desenvolvi, o transtorno que muitas pessoas desenvolveram depois da Covid, tá? Depois da pandemia. E não trataram até hoje. Então, tem muita gente que vem carregando isso por muito tempo. Esse é um sofrimento mesmo, tá? Só quem passa, meu, sabe o quão difícil é você estar sempre ali atento, o quão desgastante é ser uma pessoa ali que realmente está mais ansiosa. É importante a gente também ressaltar que a ansiedade em si, ela é algo extremamente importante para o indivíduo, tá bom? Todo indivíduo saudável possui ansiedade. Bom, eu fiz de fato o tratamento do meu transtorno de ansiedade, eu melhorei muito, diria que assim, 100% considerando saudável. Por quê? Eu não deixo de ser ansiosa, tá? Eu não deixo de sentir ansiedade. Ainda assim, para gravar essa aula, por exemplo, estava ansiosa, porque eu preparei um super material, um super conteúdo e eu queria que ficasse boa essa apresentação, né? Boa essa didática, que ficasse fácil de compreensão, e isso gera uma certa ansiedade, né, para gravação e tudo. E assim como para outros eventos também, que exigem uma exposição, que tem um risco, eu ainda sinto a ansiedade. Mas é muito diferente da ansiedade que eu sentia quando eu estava com o transtorno de fato, sem tratar o transtorno. Era uma ansiedade ali muito mais intensa, muito mais vívida, que atrapalhava de fato, assim, no dia a dia. Essa eu ainda consigo ali controlar, amenizar e fazer as coisas apesar dela, tá? Então, todo indivíduo saudável possui ansiedade. E isso precisa ficar claro para vocês, tá? Eu me considero hoje uma pessoa bem saudável, tenho a rotina extremamente organizada, faço atividade física, me alimento bem, durmo bem,
tenho uma certa ali felicidade, prazer no meu dia a dia com as minhas tarefas, com a minha rotina. Tudo isso me traz uma certa qualidade de vida. E mesmo sendo saudável, eu ainda fico triste, eu ainda fico brava, eu ainda fico ansiosa, tá? Os sentimentos, eles fazem parte da vida do ser humano, não tem como a gente ignorá-lo. Um indivíduo que não sente nada, tá? Que não tem ansiedade zero, provavelmente não é saudável. Ou ele possui realmente algum transtorno também mental, né? Ou alguma outra questão específica, mas não, mas com certeza ele também não está saudável se ele não tem sentimento nenhum, tá? Qual que é a diferença real, então, dessa ansiedade comum para a ansiedade que é a patológica, para o transtorno? Como que eu sei diferenciar isso? É aquilo que eu falei, da intensidade, a ansiedade patológica, normalmente ela é um pouco mais intensa, é como se ela estivesse um pouco mais fora do controle. Você não consegue ali manejar a intensidade, ela acaba de fato restringindo as suas ações. Então, você realmente, igual, por exemplo, eu tenho medo de assalto, acho que assim como todo mundo, ou a maioria das pessoas. Eu saio na rua, está escuro ainda quando eu saio de casa. Me gera hoje uma certa ansiedade, né? Quando eu saio de casa, ok. Na época do transtorno, eu paralisava, meu coração realmente ia sair pela boca de tão acelerado que ficava, eu ficava extremamente desesperada. Eu saía correndo para chegar o mais rápido possível no destino. Eu tinha uma preocupação ali bem exagerada, bem exagerada. Então, é a gente avaliar essa intensidade. E eu cogitava de trocar de trabalho, de sair do trabalho, por conta dessa sensação de medo, por conta desse tempo que eu tinha para chegar lá. Então, começou a restringir. E teve várias coisas na minha rotina que eu mudei por conta disso, por conta do medo. Eu deixei de fazer por conta que eu estava realmente muito preocupada com muito medo. Então, é avaliar essa intensidade, é avaliar a frequência. Você se sente assim constantemente. Na tag, especificamente, como eu falei para vocês, é algo geral. A tag, ela é caracterizada por isso. Então, precisa ter uma preocupação com várias coisas. É aquilo que eu falei para vocês. Eu tinha começou com a Covid, mas aí passou para o trabalho, passou para as relações, passou para o dia a dia. Tudo estava me gerando ansiedade. Eu vivia em, assim, frenética vigilância, o tempo todo atenta com as coisas ao redor, seja em casa, eu ficava pensando como que ia ser para sair na rua, se alguém podia entrar em casa, o que que eu ia fazer. Se, sabe, o medo assim tava tomando conta numa proporção gigantesca. É, E é isso também, a gente observar se está presente no dia a dia, tá? O tag, ele é caracterizado por isso, por essa frequência, essa presença. Pode ser que você tenha dias que você passe bem tranquila? Pode ser. Mas a maior parte ali dos dias, essa ansiedade vai estar presente. Outro ponto também característico da ansiedade patológica é o estímulo que gera essa ansiedade. Para indivíduos saudáveis, normalmente esse estímulo ele tem que realmente gerar algum risco real à pessoa, tá? Então, vamos supor, a pessoa vai ter que atravessar uma ponte que realmente parece estar ali desgastada e ela vai ter que atravessar. Realmente é um risco à vida da pessoa ela ter que passar por ali. Então, isso pode gerar uma ansiedade ali, ok, saudável. Agora, tem indivíduos que, dentro da ansiedade patológica, eles possuem estímulos que não de fato gerem um risco para a vida deles. E isso já gera uma certa preocupação. Por exemplo, eu tinha muito medo de, no futuro, ficar sem dinheiro nenhum. Dinheiro era uma preocupação. Só que, visando a realidade, gente, isso é, pra mim, é muito difícil acontecer. Porque esse futuro que eu contava era futuro assim, de 1, 2 anos eu estar sem dinheiro nenhum. Porque eu trabalho bem, eu tenho uma postura específica, eu vou atrás, eu não meço esforços para trabalhar. Se eu precisar fazer o que for no trabalho,
pra me manter ali, eu sei que eu vou fazer. Eu não sou aquela pessoa que tem uma frescura, que só quer uma coisa de um jeito ou outro. Então, assim, a chance de ficar sem trabalho nenhum era muito baixa. Baixíssima, quase nula, visando o meu perfil. Então, em teoria, não era um estímulo ameaçador, mas isso me preocupava muito. Num nível assim, parecia que realmente eu tava, sei lá, já prestes a ser mandada embora e não tava nessa realidade, né? Então, às vezes, a gente acaba distorcendo algumas questões da realidade que não trazem um risco real, mas isso te limita. Assim como eu tenho alguns exemplos de alunos próximos que se limitam em relação à execução de atividade física, de exercício, com medo realmente de ter uma queda, às vezes, muito feia no exercício, de se machucar muito feio no exercício. Eles têm muito esse medo. E assim, quem já pratica atividade física sabe que não é assim que as lesões acontecem. Se você tem um cuidado, tem uma atenção ali, não vai acontecer. É só se você realmente está fazendo de qualquer jeito. Mas uma pessoa sã, ela vai fazer ali dentro dos conformes, né? Mas aí, não, isso mesmo ela sabendo que ela tem uma certa cautela, que ela vai fazer com cuidado, só que mesmo assim ela fica com medo de se machucar e evita fazer alguns movimentos. Então, isso acaba também restringindo o dia a dia dela. E no fim das contas, a gente avalia a ansiedade patológica por esse fator, interferência na qualidade de vida. Quando a ansiedade passa a te limitar, passa a te restringir, passa a gerar muita preocupação, a gerar sofrimento, a gente, em teoria, dá o diagnóstico de ansiedade patológica, tá? O diagnóstico, eu já vou deixar claro que eu vou reforçar lá no final para vocês, é feito por um psicólogo ou por um médico psiquiatra, tá? Eles avaliam o estado do indivíduo e eles fazem análise desses pontos que eu comentei com vocês e entre outras indicações que estão presentes lá no DSM-5, tá? Que é uma versão ali que guia esses profissionais para dar os diagnósticos corretos, tá? E lá nesse livro, nesse documento, tem outras características que são observadas para se ter o diagnóstico. Na tag, como a gente também vai ver, você precisa estar com esses sintomas que a gente conversou aqui agora, né? Com essa ansiedade intensa, frequente, vindo às vezes de vários estímulos, por pelo menos 6 meses para ser considerado ansiedade, para ser considerado um transtorno de fato, tá? Por quê? Tem épocas da nossa vida que a gente fica realmente mais ansioso, né? Você tá muito estressada no trabalho, tá? Alguma coisa saiu ali dos eixos e isso te fez ficar mais ansioso. E isso não quer dizer que você tenha um transtorno, às vezes é um momento da sua vida que quando passa, você restabelece pronto, tá? No transtorno de ansiedade, para ser realmente um transtorno, não é assim. A pessoa ela tem que carregar aquilo por um tempo e tem que ser de fato causada por uma disfunção cerebral, tá? Que vocês vão entender mais à frente. Aqui, a gente falou, né, do diagnóstico, então como ele é feito. E assim, aí cai nesse ponto. A ansiedade patológica, ela é causada, então, por uma disfunção ou comprometimento das estruturas cerebrais. O que isso, gente, quer dizer, tá? Você tem a ansiedade comum, ok? A ansiedade comum, para você sentir essa ansiedade, tem vários sistemazinhos dentro do seu cérebro que são ativados e que desencadeiam as sensações da ansiedade, que é essa preocupação, que é às vezes um coração acelerar, você estar mais atento, mais alerta. São ali alguns sinais da ansiedade. Normal, ok? As regiões que são ativadas para desencadear esses sintomas de ansiedade, quando a gente fala de uma patologia, normalmente essas estruturas estão de alguma forma danificadas, tá? Po- Todas as estruturas estão danificadas? Não necessariamente. Às vezes é uma região que foi comprometida e que acaba
influenciando no funcionamento de todas as outras, tá? Então, o que que acontece? O indivíduo com uma patologia, ele tem realmente uma questão estrutural no cérebro causada, tá? Então, ele tem realmente ali uma, às vezes, lesão ou uma disfunção de uma estrutura. É isso que gera a ansiedade patológica, tá? Essa disfunção. Por isso que os indivíduos com um transtorno, eles possuem uma dificuldade grande de se autocontrolar, de se autorregular, diferente de um indivíduo saudável que sente a ansiedade e consegue às vezes dar uma amenizada com respiração, com tudo, consegue controlar mais fácil. O indivíduo com uma patologia normalmente tem maior dificuldade porque as estruturas cerebrais dele estão danificadas, ok? Isso precisa ficar claro para que vocês entendam depois a questão dos passos para o tratamento, ok? A gente tem essas regiões, assim, que são as principais quando a gente fala de TAG, tá? Que é o córtex cerebral, a amígdala e o hipocampo. Eu vou dar uma ênfase nelas, porque o intuito dessa aula, gente, não é ser um conteúdo técnico para profissionais. Eu quero que vocês entendam que existem estruturas que fazem parte ali desse processo. É claro que existem muito mais estruturas do que essas três envolvidas no processo da ansiedade, tá bom? Tem outras que fazem um papel ainda, inclusive, muito importantes, mas eu vou ressaltar as três porque elas trazem os três pontos ali mais superficiais da ansiedade para vocês entenderem, tá? A ansiedade, ela é gatilhada por um evento estressor, tá? Então, alguma situação estressante do seu dia a dia, que no caso te gere um medo, gatilha a ansiedade, ok? O córtex cerebral, né, o córtex, principalmente a região pré-frontal e a amígdala foram identificados em vários estudos em indivíduos que têm transtorno de ansiedade generalizada como duas regiões que estão hiperativadas. Então, quando a gente compara indivíduos saudáveis e indivíduos com TAG, normalmente amígdala e córtex estão trabalhando ali de forma exagerada, ok? Comparado com indivíduos saudáveis. O córtex, ele tem um papel ali importante, ele faz uma antecipação de eventos. Então, essa coisa da preocupação, da gente ficar antecipando eventos futuros, quem faz mais ou menos ali essa função é o córtex, ok? Então, indivíduos com ansiedade, com a TAG principalmente, que tem essa característica de se preocupar demasiadamente, tem essa região hiperativa. E essa região estar hiperativa é o que gera essa preocupação excessiva, tá? Não o contrário. Não é a preocupação excessiva que gera a hiperativação do córtex, ok? É a hiperativação do córtex que gera a preocupação excessiva, ok? A amígdala, ela é responsável ali em geral pela parte do medo, identificação e resposta do medo. Em indivíduos com TAG, ela também está trabalhando ali de forma exagerada. Essa disfunção da amígdala, né, ela está trabalhando mais do que ela deveria, é o que gera esse medo excessivo das pessoas com TAG, ok? Então a gente precisa fazer essa assimilação de que quem faz a gente sentir muito, sentir menos, são as estruturas cerebrais. Normalmente pode ser causadas por alguma disfunção, pode ser resultado da sua rotina, pode ser resultado de fatores ambientais. Tem vários fatores que podem desencadear que a gente também vai ver agora aqui já mais para frente. Mas então são coisas, são questões específicas que fazem com que essas regiões não trabalhem direito e por elas não trabalharem direito, a gente tem essas disfunções e descontroles, tá? Turma, o hipocampo, ele é uma região extremamente importante também nesse complexo da ansiedade. Por mais que ele não esteja relacionado diretamente com com as características principais da ansiedade, que é a preocupação, né, e o medo, ele cumpre um papel ali extremamente importante de regulação.
E normalmente, assim, o que alguns estudos apontam, né, na verdade, aparentemente, o hipocampo ele pode ser a principal região ali que sofre disfunção e que gera uma bagunça ali no sistema em geral. O hipocampo, ele faz ali um controle da resposta ao estresse. Então, quando a gente passa por um evento estressante, o hipocampo, ele regula o hipotálamo, que é uma região ali que controla os nossos sintomas, vamos dizer assim. Então, o hipotálamo, ele controla ali as nossas glândulas, a liberação hormonal, o nosso sistema nervoso em geral, então, assim, as sensações, todo aquele acelerar do coração. Quem controla e regula, que manda e desmanda, é o hipotálamo. E o hipotálamo ele sofre influência tanto do hipocampo quanto da amígdala. Mas o que que acontece? O hipocampo ele tem uma função ali importante, porque quando a gente passa por um evento estressante e a gente ativa a resposta a esse evento, a resposta ao estresse, a gente tem a liberação final ali de cortisol. Então a gente tem uma ativação de uma circuitaria e essa circuitaria ela libera ali o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que circula ali o corpo como um todo. Ele vai para várias estruturas, então ele atinge várias regiões. E a gente vai ficar liberando esse cortisol enquanto a gente estiver sentindo que precisa estar ali mais atento, né? Estar ainda ali numa situação de risco. Quando o cortisol começa a ficar ali em um valor muito alto na nossa corrente sanguínea, esse cortisol ele é identificado pelo hipocampo. E o hipocampo, identificando isso, manda sinal para o hipotálamo cortar. Fala assim, ó, chega, não vamos mais produzir cortisol, né? Já tá bom. Só que o que que acontece? O cortisol, no hipocampo, quando ele está ali muito presente, de forma frequente e de forma intensa, ele pode realmente ele danificar a estrutura do hipocampo. Se você passa por eventos estressores diários, por exemplo, então todo dia você se sente estressado, todo dia você tem situações de estresse, todo dia o seu hipocampo fica recebendo lá muito cortisol, muito cortisol. Quanto mais estressado você fica, mais você compromete a região do hipocampo, porque ele vai gerando danos, tá? O excesso de cortisol pode realmente matar ali neurônios dessa região. Menos neurônios, menos ele funciona da maneira que deveria. Então você também vai ficando, às vezes, ali menos o cortisol, às vezes, vai aumentando e você vai ficando menos sensível a isso. O hipocampo já não identifica isso com tanta facilidade, ou ele deixa realmente de identificar. Você passa a ficar estressado por um período ali longo, sendo que o evento estressor já foi, já passou. E você continua se sentindo estressado, porque aquilo virou um ciclo. E isso danificou a estrutura que regulariza de volta o cortisol, que regulariza essa resposta ao estresse. E o que que acontece? O hipocampo, não funcionando adequadamente bem, ele também vai interferir na região do córtex e na função da amígdala, porque a amígdala, ela trabalha mais como uma incentivadora do estresse. Então, ela trabalha mais ali estimulando a resposta ao estresse. E o hipocampo, ele trabalha mais regulando, tá? Isso de forma geral, gente, para ficar mais didático. O hipocampo não fazendo o seu papel, a amígdala trabalha mais. Então, ela fica mais hiperativa. Ela acaba gerando mais essa sensação de resposta ao estresse. A gente fica mais estressado, mais ansioso e também mais reativo ao medo. Porque quem identifica lá o evento estressor como um evento que gere que é pra gente sentir medo é a amígdala. Ela ficando mais sensível, por conta talvez dessa questão do hipocampo, pode acontecer da amígdala ter as suas estruturas danificadas? Sim.
tá? Não se sabe ainda ao certo que causa o quê. Se sabe que eventos estressores podem gerar esses danos, tá? Mas ainda não é muito assim, gente, determinado pela ciência qual é esse caminho, assim, quais são as regiões que realmente são ativadas, tudo muito certinho. A gente tem algumas hipóteses, algumas sugestões que são essas que eu tô trazendo para vocês, tá? É o que a gente tem mais de claro na literatura. Porém, é preciso também que vocês fiquem cientes que tem muita coisa que ainda não é muito bem estabelecida, muito bem ali já determinada, tá? Que a gente consegue ter uma noção mais ou menos de como funciona. O que é importante a gente tirar disso daqui? Que o estresse crônico, né, quando aqui o estresse que a gente passa ali todos os dias, se ele for mantido de uma forma realmente frequente, ele pode trazer danos para essas estruturas cerebrais. E essas estruturas que são responsáveis por esses comportamentos, pela ansiedade, pelo próprio estresse, faz com que nós ficamos cada vez mais estressados, mais ansiosos e às vezes mais sensíveis aos eventos. Então, coisas que não te trariam estresse nenhum passam a trazer estresse, porque você vai ficando realmente cada vez mais sensível. Porque as suas estruturas estão ficando cada vez mais danificadas, tá? Isso vai virando uma bola de neve, tá? E aqui eu já quero deixar uma ênfase da importância da busca pelo tratamento. Quanto mais tempo você passa para buscar tratamento, mais danos no seu cérebro você vai ter, mais difícil vai ser para retomar o equilíbrio. Gente, isso é muito importante vocês entenderem que esses danos acontecem e que esses danos acontecem como um efeito bola de neve. Vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez mais difícil de retomar. Tem chances de retomar, gente? Tem chances da gente restabelecer de certa forma um equilíbrio. Mas o indivíduo que tem as estruturas comprometidas, ele vai ser sempre mais sensível aos eventos. Então, ele vai sempre ter que ter mais cuidado do que uma pessoa que nunca desenvolveu um transtorno, que nunca teve um transtorno, porque ela não teve essas estruturas danificadas demais. Quem teve as estruturas danificadas demais, ela vai sempre ter, durante a vida dela, sempre estar atenta para os sinais de estresse, para manter esse controle de evitar situações muito estressantes, porque tudo pode voltar a trazer o transtorno novamente, tá? E cada vez mais que essa pessoa cai num transtorno, então ela passou por uma fase que ela desenvolveu o transtorno. Ela tratou, conseguiu alinhar e tudo, só que por um momento ela relaxou, o transtorno voltou. Quanto mais vezes ela passar por esse ciclo, mais difícil fica a regressão, tá? Então é muito importante que vocês entendam esse mecanismo e vocês levem isso a sério para vocês entenderem que não é, vou ficar levando isso aqui até onde eu aguentar. Não! Tá com sinais de ansiedade? Você sabe que isso faz mal? Vai atrás de tratamento, tá? Ok? Isso precisa ficar muito claro pra gente. Quais são, turma, os fatores que vão ali, né, desencadear, então, essas questões, esses danos cerebrais, esse estresse, principalmente, porque a gente percebeu isso, né? E o estresse, ele já é ali um principal gatilhador. Mas a gente também tem outros que comprometem. O ambiente, por exemplo, é um fator que pode desencadear um transtorno. Então, se você vive em ambientes com pessoas muito ansiosas, com pessoas negativas, com pessoas muito medrosas, se, por exemplo, seus pais foram super protetores, são todos ambientes que vão colaborar para um desenvolvimento de ansiedade. Por quê? Você ter crenças, né, muito fortes relacionadas ao medo de que o mundo é perigoso, de que as coisas são perigosas, faz com que você fique realmente mais medroso e aí você fique mais sensível às situações externas. E quanto mais sensível você é às situações externas, mais essas situações vão te causar de fato um estresse interno. E quanto mais estressado você fica, mais você compromete a estrutura cerebral e mais chance de desenvolver um transtorno você tem. Então a gente tem que sim cuidar do nosso ambiente, cuidar com quem a gente faz contato, né? Se a gente tá ali realmente em torno só de pessoas negativas, a gente criar um vínculo, um círculo de amizades que
trazem coisas positivas, que fazem a gente crescer. Não faz sentido a gente ficar apegado com pessoas que fazem a gente se sentir mal, que trazem essas situações, né, ruins para nossa vida. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com o ambiente onde nós estamos inseridos. E olhar para esse contexto e tentar realmente ali amenizar o quanto esse ambiente pode estar afetando na nossa saúde mental, né? Então, esse é um ponto ali muito importante para o desenvolvimento do transtorno, tá? Muitas pessoas desenvolvem o transtorno por conta da educação realmente familiar, nasce realmente ali no ambiente super protetor, a pessoa nunca teve contato, nunca precisou vivenciar, enfrentar situações sozinha. E aí, quando ela se depara com a vida adulta, né, que a família normalmente aí larga um pouquinho mais, aí a pessoa passa super dificuldade, porque ela já tem crenças muito pré-estabelecidas da infância. Então, isso também pode acontecer, tá? Segundo fator extremamente importante, estresse crônico, né? Você estar exposto a situações de estresse frequentemente. Então, você estar, por exemplo, num trabalho que é muito estressante. Gente, de verdade, se você que tá aí tá me ouvindo, você tem um trabalho que te desgasta, que te consome, que você não é feliz dessa forma, porque assim, tem gente que dá a vida pelo trabalho, mas tá feliz, termina o dia cansado, exausto, mas não estressado, porque tem diferença, né? Ali. Eu trabalho o dia, termino o dia exausta, cansada, mas não estressada. E isso é muito importante, gente. Por quê? O estresse, como a gente viu, é o principal fator ali que pode causar uma danificação nas estruturas do nosso cérebro. Então, a gente tem que dar uma atenção para isso. É importante demais manusear ali, tentar amenizar a presença desses eventos estressores no nosso dia a dia. Isso é extremamente importante para quem realmente quer ali, né, ter um controle ter uma qualidade de vida melhor, né? Se você quer viver bem, se você quer viver melhor, você precisa ter uma atenção para isso. Se o seu trabalho te fornece isso, começa a estruturar planos para mudar esse cenário. A gente normalmente tem duas opções. Ou a gente muda de trabalho, ou a gente trabalha a nossa inteligência emocional para fazer com que o trabalho atual não seja estressante no nível que ele está sendo. A gente tem um controle maior. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa exposição ao estresse. Terceiro ponto, fator, genética. Falei muito de estresse, falei de ambiente, mas, gente, também existem fatores genéticos que podem deixar uma pessoa mais ali predisposta a desenvolver ansiedade, tá? Então, sim, tem indivíduos que já possuem uma sensibilidade maior aos eventos estressores do que outras. Tem pessoas que já são naturalmente mais resistentes. Essas pessoas que têm essa sensibilidade, normalmente são aquelas pessoas que a gente já identifica um pouco mais ansiosa do que o resto, assim, do que, do que as outras pessoas. Então, essa pessoa que ela já é naturalmente mais ansiosa, mas não quer dizer que ela vai ter um transtorno, tá? É possível você ter um traço de ansiedade mais presente, você ser uma pessoa um pouco mais ansiosa, mas isso não te caracteriza como uma pessoa com um transtorno. Eu, por exemplo, sou uma pessoa com uma ansiedade mais presente já normalmente. Eu tenho também TDAH, tá? Uma das minhas características é ser hiperativa. Essa hiperatividade mental me faz ser um pouco mais ansiosa. Então, eu tenho uma predisposição já genética para desenvolver ansiedade. Então, eventos estressantes no dia a dia, em mim já gatilham muito fácil, entendeu? Uma ansiedade. Diferente para outras pessoas que podem precisar de mais estímulos para uma ansiedade realmente ser desencadeada, tá? Então existe sim esse fator genético, ele não é um fator determinante assim, tá? Só quem tem a genética que desenvolve ansiedade, não é o que parece, tá bom? E aqui gente, eu tenho que reforçar para vocês que conteúdo científico é assim, tá? A gente fala tudo não é o que parece, não é o que está mostrando até o momento, não é o que os dados apresentam até o momento. É muito difícil assuntos, principalmente relacionados ao cérebro, que são assim
certeiros, sabe? Não, isso aqui é 100% de garantia. É muito difícil isso. Então, gente, é importante vocês terem essa noção também, tá? Que aqui a gente está falando no geral, no que os estudos estão apontando até o momento. Pode ser que amanhã alguém lance um estudo mais aprofundado que tenha informações que falem que a genética é extremamente relevante, tá? Mas até o momento, o que os estudos mostram é que a genética é um fator que contribui, mas não é tão determinante assim. A exposição a estresse e o ambiente apontam desencadear muito mais ansiedade do que a genética. Ambiente, inclusive, é o ponto assim que todos chamam muita atenção, porque isso parece gatilhar realmente. Até quem tem a genética, às vezes a pessoa passa a vida inteira, pode ter a genética e não desenvolve ansiedade, porque o ambiente que ela estava propício para ela ter uma boa qualidade de vida. Agora, quem faz a genética gritar ali dentro do corpo da pessoa é o ambiente. Então, às vezes a pessoa tem a genética, e ela tá num ambiente ruim, assim, né? Que faça ela se sentir mais ansiosa, mais estressada e pronto. Aí gatilha e faz a pessoa realmente desenvolver um transtorno. E o último fator que a gente vai falar aqui é a idade, tá? No TAG, diferente de alguns outros transtornos, ele se apresenta ali, né? A maioria dos indivíduos costumam desenvolver o transtorno de ansiedade no início da fase adulta. Não também, ninguém afirmou nada ao certo do porquê a idade é realmente relevante, mas o que a gente pode tentar assimilar aqui, o que para mim às vezes fica um pouquinho mais claro, pelo menos aqui, né, nessa faixa etária, a gente tá numa fase de transição, né, o início ali da fase adulta muito grande da vida, né? Quando a gente sai da escola, a gente entra para a vida adulta de fato, e aí a gente tem toda aquela cobrança de tanto da parte de relacionamento, de casar, ter filhos, como na parte acadêmica de trabalhar e ganhar bem e de ter o seu próprio canto. Então, eu acho que isso realmente pode ser um fator que contribua para que esse transtorno seja gatilhado no início da fase adulta. Então, é uma faixa etária que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Se você tem filhos nessa faixa etária, né, início da fase adulta que a gente fala, é mais ou menos ali 18, 20, até 25 anos, 26 anos, dá uma atenção para para essa pessoa, realmente tente ajudá-la nesse controle do estresse, dessa carga que vem nessa fase, porque é realmente quando os transtornos começam a gatilhar. E às vezes tem gente que gatilha nessa idade e fica o resto da vida com ansiedade, porque não busca tratamento. Então é muito importante a gente também estar atento a isso, a fazer intervenções já desde o início, porque como a gente viu anteriormente, quanto antes a gente faz a intervenção, mais fácil é o tratamento, mais resultados pode ser que a gente tenha de forma ali mais rápida. A gente enrola muito, você já tá há anos ali com ansiedade, vai ser muito mais difícil fazer, né, a gente retroceder ali esse transtorno. Então, é importante que a gente pegue já o transtorno no início. Então, estejam atentos já também ali as pessoas ao seu redor, se apresentam alguns sinais, se elas estão se mostrando, por exemplo, muito ansiosas, muito estressadas, para a gente cuidar dessas pessoas que estão próximas da gente também, tá? E se você é essa pessoa agora, gente, terminou essa aula, vai buscar ajuda. A gente chegou agora na parte interessante, né, turma? O que de fato vai evitar que um indivíduo desenvolva a tag. Quando a gente olha para o contexto geral da tag, a gente consegue identificar que o estresse é uma questão relevante. Então, você cuidar de ambientes que vão te trazer qualidade de vida, ter uma rotina equilibrada, né? São coisas que a gente, quando a gente pensa em controle de estresse, a gente pensa nisso. Então, a gente tem que cuidar dessa exposição ao estresse com essa rotina equilibrada. Você vai passar por eventos estressantes, tá? Isso é ok, isso é normal, faz parte da vida. Mas não pode ser algo ali constante e muito frequente, muito
presente, igual tem gente que se estressa todo dia no trabalho e às 8 horas que tá no trabalho passa se estressando porque não gosta do trabalho, porque tá infeliz ali, não vê a hora de ir pra casa. Então, gente, esse estilo de vida que a maioria das pessoas hoje cultivam não é saudável, não te faz bem. Se você tá numa realidade assim, a gente tem aqueles dois caminhos que eu falei. Ou a gente busca uma mudança, é claro que eu entendo que isso é pro longo prazo, mas só de você planejar algo para mudar daqui 1, 2 anos, já é melhor do que você passar os próximos 20 anos desse mesmo jeito que você tá hoje, entende? Então, ou você planeja uma mudança, ou você trabalha o seu interno para que esse seu trabalho não seja mais tão estressante assim. E é possível também fazer isso, tá? A gente tem que cuidar, então, dessa exposição, dar uma atenção pro estresse. Outro ponto muito relevante que pode ajudar a evitar que a TAG desenvolva é trabalhar com atividades que elevem a sensação de prazer. O prazer, ele é ali um grande contraponto do estresse crônico. Então, atividades que trazem prazer normalmente diminuem a quantidade ali, né, diminuem a resposta ao estresse do indivíduo. Então, o indivíduo que está com a resposta ao estresse muito acentuada, quando ele faz uma atividade por prazer, aquele grau de estresse, ele se esvai. Então, atividades que elevem o prazer vão ajudar a equilibrar essa relação com o estresse. Então, essa pessoa pode até passar um estresse no trabalho ali, leve, né, do dia a dia, mas depois ela faz uma atividade que ela gosta muito, que ela se sente bem, ela equilibra esses pontos. Então, a gente também tem que dar uma atenção para incluir atividades que te trazem prazer. Cara, se pergunta aí, o que que eu gosto, o que que me deixa feliz? Igual, eu amo correr. Eu amo praticar atividade física, mas isso é desde pequenininha, tá, gente? Eu sempre gostei de atividade física, então realmente é uma coisa que sempre me trouxe muito prazer. Eu gostava de dançar, de ginástica artística, de natação, futebol, fazer de tudo, porque eu gostava de me mexer, talvez por conta dessa hiperatividade, né? Então é uma coisa que me traz prazer, mas aí você precisa encontrar as coisas que te trazem prazer. Uma leitura e um prazer, gente, real. Tá? Um prazer ali, aquele prazer gostoso. Não é deitar, por exemplo, para assistir maratonar uma série. Às vezes você pode ter o prazer de assistir filmes e séries. Isso pode ser sim um prazer, não tem nada de errado. O problema é que às vezes se torna um escape só da realidade, assim, você só quer sair dos seus problemas e desligar a cabeça. Aí você faz isso, só que aquilo não tá de fato estimulando uma sensação de prazer, você só está repousando. Então, isso é uma coisa. Prazer é outra, é você se sentir feliz com aquela atividade. Você se sentir bem. Então, busquem atividades que enquanto você faça, você pensa: caraca, tô bem fazendo isso, eu tô dando risada, estou me divertindo, mesmo que internamente. Então, eu corro sozinha, mas eu sorrio internamente correndo. É você encontrar essas atividades e testa, experimenta, vai na arte, vai na música, vai na dança, vai no esporte. Existem muitas atividades que podem trazer prazer e isso varia de indivíduo para indivíduo, então a gente precisa investigar o que de fato vai te motivar ou não. Turma, e aqui o último ponto que a gente tem que também dar uma atenção é o desenvolvimento de inteligência emocional, se não o mais importante. A gente precisa estudar, galera. Não tem como. Quem quer se desenvolver como pessoa, quem quer realmente ter mais autocontrole, precisa estudar. E inteligência emocional a gente desenvolve estudando, entendendo são as emoções, como lidar com as emoções, entendendo os nossos pensamentos, entendendo o que é comum, o que não é comum. É estudando. Hoje existem milhares de livros bons que falam sobre inteligência emocional. Existem muitas práticas que falam sobre inteligência emocional. Então, a gente precisa estudar esses pontos, tá? Precisa pegar esses materiais e ler. Hoje tem muitos cursos de inteligência emocional, então faz um curso de inteligência emocional, alguma coisa assim. Mas você não pode ignorar esse pilar, tem que trabalhar desenvolvimento de inteligência emocional. E também não é só ler e não colocar em prática, hein, gente? Não tem mudança sem ação. Então você vai ler o conteúdo, você vai fazer o curso, você vai colocar em prática na sua vida, você vai absorver o conteúdo. Inclusive, vou pegar aqui.
para essa aula maravilhosa, né, eu não usei muito o conteúdo desse livro para hoje, porque ele é um conteúdo mais simples. É mesmo pro dia a dia, para quem não é muito da área, para pessoas que estão realmente enfrentando a ansiedade. Então, o nome é Livre de Ansiedade, tá? O livro, não sei se dá para ver direitinho, do Robert Lee. Gente, esse livro, para quem está enfrentando ansiedade, é maravilhoso, pro público leigo mesmo, tá? A linguagem é muito simples, é um conteúdo prático, me ajudou muito no início, quando eu estava entendendo. Foi o primeiro livro de ansiedade que eu li. Então, ele me ajudou muito a entender uma forma geral desse transtorno mesmo. Ele fala sobre todos os tipos de ansiedade. Então, vale super a pena, talvez vocês começarem por ele. Tá? Então, baixem aí um PDF, comprem o livro, vale super a pena a leitura. Esse aqui eu super recomendo de olhos fechados para vocês. Mas precisa tá ir atrás desse conhecimento, precisa ir atrás ter essa vontade realmente de melhorar e de se desenvolver, tá, gente? Os indivíduos que são saudáveis, né, eles regulam então a resposta ao estresse através do aprendizado. Então, o que que acontece? Quando a pessoa passa por uma situação estressante, um evento ali que gere medo, por exemplo, ele vai regular essa resposta, ele vai deixar ali gravado. Se aquela situação é para gerar ali um medo, se é para a gente evitar de fazer essa mesma coisa no futuro, através do aprendizado. Então ele passou pela situação. A situação foi danosa para ele. Ele olhou, ele conseguiu identificar que aquela situação, ou ele se feriu, né, se machucou, de alguma forma aquilo foi ruim para ele. Ele armazena essa informação no cérebro. Toda vez que ele vai passar por uma situação parecida, ele retoma essas sensações e ele lembra que aquilo faz mal para ele. Então ele evita aquele comportamento. Ao mesmo tempo que ele pode evitar um comportamento, ele pode reforçar um comportamento. Então, se ele passou por uma situação e ele percebeu que aquela situação ajudou ele, na verdade, ele ficou mais forte, né? Ele pode buscar novamente situações parecidas. Ou quando ele se encontrar de novo numa situação dessa, ele não vai fugir dela, ele vai enfrentá-la, tá? E aí isso acontece com o medo. Então, o aprendizado que a gente tem das situações podem reforçar o medo ou enfraquecer o medo. A gente passa por uma situação que gerou medo, e aí, quando essa situação a gente identificou que ela fez mal pra gente, normalmente pode reforçar esse medo. Agora, se a gente se expõe mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e cada vez que você se expõe ao medo, você percebe que aquilo não te afeta tanto assim, não é tão ruim assim, você pode aprender realmente a desfazer aquela crença daquele medo. Porque você passa a identificar que aquilo não faz, de fato, não traz um grande risco para você. Você consegue enfrentar. Então você consegue enfraquecer o medo. Os indivíduos saudáveis fazem isso com muita facilidade. É muito fácil enfrentar o medo. Diferente de um indivíduo com transtorno de ansiedade, tá? O indivíduo com transtorno de ansiedade, ele vai sofrer mais para enfrentar esse medo, porque ele tem regiões cerebrais envolvidas com o processo de memória, aprendizado, tá? Que estão ali comprometidas. Então, isso dificulta esse enfrentamento do medo, mas não quer dizer que não é possível, tá? Não quer dizer que não seja possível eles retomarem ali de fato o equilíbrio, tá? Tudo é possível, mas a gente precisa também entender que não vai ser tão fácil assim, tão simples assim, como seriam para as pessoas saudáveis. Beleza. A tag se manifestou. Já tô com a tag, já identifiquei todos esses sintomas, esses comportamentos em mim. O que fazer agora? O que realmente funciona? A gente precisa relembrar sempre dos mecanismos que gatilham a ansiedade. O que gatilha a ansiedade? Estresse, danificação em estruturas cerebrais,
né? Um descontrole ali emocional, porque essas danificações fazem com que você tenha dificuldade ali de regular as emoções, fazem com que você tenha dificuldade de você fique mais sensível aos eventos estressores. Então, a gente tem várias questõezinhas ali que acontecem que fazem você desenvolver um transtorno. E aí, o que que acontece? Para então amenizá-la depois que o transtorno já se manifestou, a gente tem três pontos extremamente relevantes. A gente tem o tratamento medicamentoso. O que acontece? A medicação tem algumas medicações que elas vão agir nos sintomas, tá? Que a ansiedade gera. Então, lembra que eu falei que a ansiedade gera uma resposta ao estresse? E essa resposta ao estresse, ela gera sensações no nosso corpo que eram controladas lá pelo hipotálamo, que controla as nossas glândulas, que controla o sistema nervoso geral, comandando algumas ações para o corpo. A ansiedade, ela tem sim essa característica de acelerar o coração, de ativar alguns sistemas de atenção, de alerta. Ela ativa a quebra de glicose para a gente ter mais energia correndo. Ela interfere no funcionamento do intestino. Então, ela ativa várias regiões, ok? Essas regiões, esses sim, são os sintomas da ansiedade. A gente chama de sintomas da ansiedade. Existem medicações que elas vão atuar amenizando esses sintomas, tá? E amenizando os sintomas pode fazer com que a pessoa se sinta ali um pouco melhor para enfrentar de fato a ansiedade, para mudar o estilo de vida, para fazer as intervenções de tratamento que a gente vai falar à frente. Então a medicação ela vem às vezes ali também para ajudar, assim como tem medicações que vão atuar ali diretamente na função de uma região específica do cérebro, né? Na estrutura ali de fato cerebral, fazendo com que ela fique menos ativa ou mais ativa. Então é dessa forma que a medicação atua, ela te ajuda ali, né, pelo período a regular o funcionamento cerebral para que você tenha força para mudar o que precisa na sua rotina para se sentir melhor novamente e poder cortar a medicação no longo prazo, tá? Não é recomendado para todos os casos a medicação. Normalmente são para casos mais graves. Mas isso você tem que sempre avaliar com o seu psicólogo e com o psiquiatra, tá? Eles vão realmente estudar o seu caso e avaliar a necessidade da medicação ou não. Tem pessoas que têm mais facilidade com a mudança de estilo de vida. O meu tratamento ele foi sem medicação. Mas por quê? Eu estava determinada a mudar, eu já tinha na minha cabeça que a minha qualidade de vida ia ser outra, eu estava disposta e eu tinha e essa motivação grande estava tão forte dentro de mim que foi meio simples fazer as mudanças no meu dia a dia para me sentir melhor, tá? Então eu consegui enfrentar isso de uma forma sem a medicação, só com o tratamento não medicamentoso, né? Fazendo terapia e as outras coisas que a gente vai falar a seguir. A gente também pode focar em um gerenciamento do estresse. Então, tudo aquilo que te ajuda a gerenciar o estresse, a diminuir os fatores estressantes, vão ser positivos no tratamento da ansiedade. Então, tudo que promove redução de estresse vai ser positivo no tratamento da ansiedade. E também, gente, existe um ponto aqui muito importante que a gente precisa ressaltar, que é o fortalecimento das regiões do córtex. O córtex, como eu falei para vocês, ele tem esse papel, né, na preocupação, mas o córtex, ele também é responsável por um lado racional da, da nossa mente. A amígdala, lembra que eu falei que ela é voltada para o medo? Ela cumpre um papel ali muito emocional e ela está hiperativa. E por mais que o córtex está hiperativo, ele possui uma racionalidade que são as nossas preocupações. Tanto é que muitas pessoas se apegam às preocupações, acham que as preocupações ajudam elas no dia a dia, porque ela tem esse lado racional, ela parece que tá certa, que tá coerente. Não, mas eu tenho que me preocupar com isso porque isso me ajuda. Só que a preocupação que você fica todo dia ali sentindo, que te gera sofrimento, que afeta a sua qualidade de vida, diariamente, às vezes está te prevenindo de uma coisa que nem iria acontecer de fato. Então, às vezes a gente sofre por uma coisa que não ia acontecer.
Então a gente tem que avaliar muito isso, né? Será que essa preocupação realmente está sendo racional, realmente está sendo condizente? Que normalmente em quem tem transtorno de ansiedade não está condizente. Então aí que tá, a gente precisa fortalecer as regiões corticais para elas se prevalecerem sobre as emoções e não as emoções prevalecerem sobre a nossa razão. E a gente faz esse fortalecimento treinando o cérebro. É possível você treinar o cérebro, inclusive é possível você treinar a ponto de aumentar a massa cerebral, tá? Então isso acontece igual com a musculatura, quando a gente vai para academia, a gente treina, a gente pega peso, a gente treina bem, a gente ganha massa muscular. Quando a gente treina cérebro, a gente aumenta a massa cerebral também. Tá? Então, o nosso cérebro possui essa capacidade de adaptação para estímulos. Então, conforme a gente dá estímulo para ele, ele vai se adaptando, ele vai ajustando, regulando com aquele estímulo. Se você só dá estímulo ruim, assim, né? E vai incentive mais um funcionamento emocional do que racional. Quanto mais voz para sua emoção você dá, mais a sua emoção toma força dentro de você. Quanto mais voz para a razão, mais a razão vai ganhando força. Tá? Então funciona basicamente assim. E aí, levando esses pontos em consideração, a gente tem esses primeiros passos para enfrentar a TAG, tá? Então, não posso deixar aqui de enfatizar para vocês a importância da terapia, né? Terapia, alguns estudos analisaram realmente exames de imagem e perceberam que pacientes, indivíduos que faziam terapia, tinham um desenvolvimento do córtex, tá? Que a gente acabou de comentar, que fortalecer o córtex é uma coisa extremamente importante. E a gente fortalece o córtex através de conhecimento, através de, por exemplo, dados. Uma forma de eu enfrentar o medo de andar na rua por conta de assalto, essas coisas, foi com dados. Eu avaliei realmente quantos assaltos aconteciam, quantas pessoas andavam na rua por minuto e quantas dessas pessoas realmente eram assaltadas. E os índices são bem baixos, né, gente? É uma pessoa ali das 50 que estão passando que é afetada e tudo. Então, isso vai trazendo um senso de realidade pra gente de volta. E a gente tem que ir dando força para esse senso mais racional, né? Então, na terapia, o trabalho é voltado para esse enfrentamento do medo, é voltado para esse desenvolvimento de inteligência emocional. Lembra que eu falei para vocês que desenvolver inteligência emocional é importante? Na terapia, a gente trabalha desenvolve essa inteligência emocional. Então, é uma forma também de desenvolver inteligência emocional sem ser com os livros, com conteúdo, com cursos. Na terapia, você também desenvolve isso. Então, ela é um pilar extremamente importante. E o que a gente precisa também deixar claro aqui, sair de um transtorno é muito difícil, gente. Você tá com comprometimento nas estruturas cerebrais. Então, provavelmente, você vai precisar do máximo de ajuda possível. Então, vai ser muito difícil enfrentar tudo isso sozinho. Enfrentar tudo isso sozinha. Vai ser muito difícil. Então, aceitem ajuda, aceitem que vocês vão precisar realmente fazer terapia, entrar em cursos, ler, ouvir experiências e relatos na internet. Vai precisar desse auxílio externo. Tá? Não achem que vocês são supermans ou superwoman, né? Não compliquem o processo. É só se realmente você não tem opção. Ai, não tenho como pagar terapia, não tem lugar perto aqui que oferece gratuito, porque hoje muitas instituições, universidades oferecem atendimento psiquiátrico de forma. Ou psiquiátrico, acho que pode ter também, mas terapia com psicólogos mesmo. De forma gratuita. Então, hoje a gente tem alguns caminhos mais acessíveis que a gente precisa sempre procurar, né? Mas se realmente não tem opção, aí a gente tenta se preocupar com os outros pontos que cabem no seu dia a dia, tá? Mas não desconsiderem a terapia, né? Principalmente com um profissional que seja especialista, tá? Em ansiedade, porque acontece muito de muitas pessoas se decepcionarem com a terapia porque pegaram um profissional que não é experiente com ansiedade. Porque o tratamento de ansiedade, ele tem um viés ali muito específico, tá? De abordagem. Não é um atendimento padrão. Então, a gente precisa
ir atrás de alguém que conhece essas estratégias e que vai saber aplicá-las de fato pra gente, tá bom? E a terapia, que de fato, assim, nos estudos é mais exaltada, é a terapia cognitivo-comportamental, tá, gente? Anotem esse nome. Existem outras abordagens terapêuticas, mas nenhuma delas levantou resultados relevantes que chamassem a atenção, tá? Que realmente falassem, não, essa aqui é eficaz. A terapia cognitivo-comportamental se mostrou muito eficaz no tratamento dos transtornos mentais, ok? Segundo ponto importante, sono, tá? Você precisa regular o seu sono. Muitas pessoas desenvolvem ansiedade por conta do estresse contínuo por falta de hábitos saudáveis. Gente, não tem como. Sono, alimentação e exercício precisa fazer parte do seu dia a dia, precisa fazer parte da sua rotina. São hábitos inegociáveis para quem quer ter mais qualidade de vida, para quem quer realmente se sentir bem. Não estou falando aqui, gente, de emagrecimento, não estou falando de hipertrofia, de se sentir fisicamente melhor. Estamos falando aqui de saúde mental. E sim, esses três comportamentos influenciam drasticamente na sua saúde mental. Então você precisa se preocupar com sono, você precisa se preocupar com sua alimentação. O sono, quando a gente não faz ele, né, corretamente, vamos dizer assim, quando ele não tem qualidade, a gente deixa de ter vários benefícios para o corpo, porque o papel do sono é regenerar você para o dia seguinte. E se você não faz ele adequadamente bem, você acorda no outro dia cansado, exausto. Essa exaustão te gera estresse. O acúmulo dessa exaustão, o acúmulo desse estresse pode fazer você desenvolver um transtorno. Ou pode piorar o seu transtorno. Então você precisa se preocupar com o seu sono. Você vai fazer isso fazendo uma boa higiene do sono, tá? A alimentação, a gente precisa cuidar dos nutrientes, tá? O nosso intestino, a gente chama de segundo cérebro, porque ele tem um papel importantíssimo na regulação emocional. O que nós comemos é quem somos. Então, a gente precisa cuidar dos alimentos que nós consumimos. Isso é extremamente importante também para enfrentar a ansiedade, para enfrentar a TAG. Se você quer melhorar, você precisa se preocupar com isso. Exercícios, uma atividade que normalmente gera prazer e sensação de bem-estar. Lembra que eu falei que isso é extremamente importante para gerar ali, uma manutenção para o estresse? Exercício é fundamental. Eu normalmente indico para as minhas alunas começar com exercício, com esporte, para trazer uma motivação maior para a inclusão dos outros hábitos, mas porque ele tem esse poder grandioso de prazer, de realmente uma sensação de bem-estar. A gente também tem as atividades de atenção plena, né? A meditação, a gente tem algumas práticas dentro do yoga que são muito focadas na atenção plena. Então, são atividades que vão fazer você manter a atenção em você, em tirar um pouquinho os turbilhões da mente, fazer você refletir sobre o seu estado atual. Você manter a atenção num foco, trabalhar com foco. Então, essas atividades de atenção plena também podem ser relaxantes. Isso ajuda na manutenção do estresse. Isso ajuda também ali num trabalho de fortalecimento, né, das regiões corticais, no sentido de trabalhar essa atenção, né, sem estar ali muito ligada na hipervigilância, no medo. Né? A gente traz uma atenção para o corpo em si, os nossos pensamentos, uma avaliação mais racional ali da situação, ou às vezes somente do silêncio no ambiente, em outras questões. E as relações sociais, gente, são muito importantes. O ser humano é movido à comunicação. Que não pode ignorar esse fato. É super importante que a gente estabeleça vínculos afetivos, que a gente tenha pessoas com quem contar. As relações sociais têm esse poder grandioso na nossa sensação de prazer e de bem-estar. Então, é outro ponto muito importante, a gente estar com as pessoas que a gente gosta, a gente ter essas pessoas por perto, a gente ter com quem contar. Sei lá, seja num grupo de ginástica, seja
num almoço que você faz ali com a família, esses momentos são extremamente importantes, claro, quando saudáveis, né? Quando não são pegados com brigas. Eles são extremamente importantes para manter também essa sensação de bem-estar e essa redução desse estresse. Turma, a gente tá já finalizando aqui, ficou bem longa essa aula. Quero ver quem vai chegar até o final. Quem tá aqui comigo até agora. Muitas pessoas, elas passam a vida inteira sofrendo com a ansiedade, porque não busca o bendito do tratamento, porque ignora, porque acha que a ansiedade é normal, porque acha que a preocupação tá protegendo. E, gente, se vocês conhecem alguém que tá fugindo do tratamento, que é alguém que não olha para essas características como questões que podem estar limitando realmente a vida delas, se você é essa pessoa que até agora achava que a preocupação, que essa hipervigilância eram benéficas para você, que faziam bem, né? Porque estão te protegendo. Não, gente, não protege de fato, porque uma coisa quando ela vai acontecer, ela acontece. E às vezes você passar muito tempo de preocupação não só piora a sua qualidade de vida. Igual eu fiquei 2 anos morrendo toda vez que eu saía na rua, meu coração saía pela boca, eu tinha ataques toda vez que eu precisava sair na rua. Eu saía na rua todo dia, e todo dia eu tinha ataque. Eu fiquei 2 anos assim e nenhuma vez eu fui assaltada. Então eu fiquei 2 anos sofrendo à toa. Porque nada aconteceu, e se acontecesse, esses meus ataques não iam valer de nada. E eu tinha o ataque porque eu achava que a hipervigilância e ficar preocupada ia me salvar de alguma coisa. Só que no fundo, não ia ter tanta relevância, tanta diferença assim eu ficar preocupado ou não. Entende? A gente tem que também fazer essa análise mais crítica e buscar ajuda, gente. Tem que buscar ajuda. E eu não podia, claro, deixar de convidá-los para a minha comunidade. Turma, eu tenho uma comunidade que é voltada para a construção de uma rotina mais equilibrada e mais saudável. A gente conversou aqui, ter os hábitos saudáveis, né? Regular sono, alimentação, exercício, trabalhar coisas positivas, trabalhar inteligência emocional, são fatores importantes para o enfrentamento da ansiedade, são coisas que me ajudaram muito. Eu tenho certeza que vão ajudar muito vocês. Trabalhar esses pontos é extremamente relevante e na comunidade eu trago todo o passo a passo para te ajudar a construir essa rotina mais equilibrada. Então, essa construção dessa rotina alinhada com uma boa terapia pode realmente te tirar dessa condição, pode realmente fazer com que você se sinta uma nova pessoa, que te abra realmente para um mundo diferente. Porque o mundo de quem tem transtorno de ansiedade, cara, não é real, não é um mundo também agradável. Nossa, é péssimo. Eu, de fato, odiava a forma que eu me sentia. E hoje eu olho pra trás e fico, Raiane, quanto tempo você sofreu? Você podia ter tomado atitude antes, né? Mas a gente vai deixando as coisas passarem, não dá importância para aquilo, quando vê, o negócio já realmente afundou a gente. Então não deixe que isso te afunde muito. Se atente para isso agora que você assistiu essa aula e busque ajuda, tá? E assim, eu deixo o convite para vocês entrarem para a comunidade. Ai, não tenho condições de entrar. Não entre então agora. Vai tentando fazer o que você consegue dentro da sua possibilidade. Eu disponibilizo bastante conteúdo gratuito que ensina vocês a montar rotina, que ensina vocês a incluir exercício, que estimula vocês, que incentiva. Tem um grande papel da comunidade também, assim, que eu acho que é o mais importante, é essa promoção de um ambiente saudável. Que você vai ter contato com pessoas que estão buscando o mesmo que você, estão na mesma energia que você. Que às vezes a gente não tem no dia a dia, né? Na realidade em si. Então a gente pode buscar isso de outras formas. E a comunidade, ela vem com esse intuito de conectar pessoas que estão buscando o mesmo, de construir um ambiente que seja favorável para o seu desenvolvimento e que te ajude, de fato, a mudar esses comportamentos. Dentro do seu ritmo, na sua caminhada, porque as aulas são acessíveis para o momento que você quiser. Você tem acesso por um ano para transformar, para incluir hábitos, para ver as aulas e tudo bonitinho, para ter suporte, porque eu também fico à disposição de vocês, turma.
Nesse momento, a comunidade, né, a gente tem ali os grupos, a gente tem o grupo que faz esse acompanhamento diário. A gente está sempre conversando, sempre trocando, então vocês podem tirar dúvidas específicas comigo. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês. Ai, não tô conseguindo fazer isso, não tô conseguindo fazer aquilo. Tô com dúvida, eu faço isso, eu faço aquilo. Vocês podem ir mandando e você vai ter alguém ali para responder, para te ajudar nessa construção desse estilo de vida. Como eu disse para vocês, eu sou mentora de qualidade de vida. Então, o foco da comunidade é construção de qualidade de vida. É construir uma rotina que seja ali eficaz para você, que seja proveitosa, que seja equilibrada, que caiba no seu contexto. Para que você tenha qualidade de vida dentro daquilo que você acredita melhor para você. Então, você também tem essa liberdade, tá? E aí, alinhado qualidade, construção de rotina com terapia, você já está ali, né, muito à frente, já está dando esses primeiros passos. Então fica aqui o convite, vocês vão ser muito bem recebidos, de braços abertos, para quem quiser entrar. Quem achar que ainda não é o momento também tá tudo bem. Continuamos amigas, amigos, tá tudo certo, tá, gente? Eu faço o convite porque, querendo ou não, também é o meu ganha-pão. É uma forma de contribuir para vocês, uma forma de contribuir comigo. Eu vou deixar o acesso para a comunidade aqui embaixo desse vídeo. É só clicar no link para você entrar para a comunidade, ok? Sintam-se já abraçados. Eu espero que essa aula tenha feito diferença na vida de vocês e que tenha ficado claro alguns conceitos da ansiedade. É claro que tinha muito mais coisa para falar. Se me deixar aqui, eu acho que eu fico umas 3 horas falando tranquilamente, porque eu amo de verdade estudar esse assunto. Eu passei por esse momento muito difícil da minha vida, que foram 2 anos de grande sofrimento que eu não desejo para ninguém. E é pensando nisso que eu quero levar essa conscientização para as pessoas, para que elas não deixem passar tanto tempo assim, para que elas também cortem esse ciclo. Chega da gente deixar as nossas emoções, o dia a dia, essa correria maluca que a gente criou, tomar conta das nossas vidas. A gente merece viver bem, a gente merece viver mais feliz. E a gente pode começar a construir isso a partir de hoje, a partir de agora, tá? Muito obrigado por ter me assistido até aqui, por ter acompanhado todo esse tempo aqui comigo. Eu espero vocês na comunidade, então, ou lá no meu Instagram também, @RaianeGonçalves. Para quem ainda não segue, me acompanha lá, que eu também compartilho muita dica gratuita, o meu dia a dia para vocês, que às vezes dá uma incentivada também a mudar realmente o estilo de vida, tá? Qualquer dúvida que for, vocês também podem entrar em contato comigo lá pelo Instagram mesmo. Vou ficar sempre à disposição de vocês. Eu quero poder ajudar e contribuir o máximo possível para que vocês superem essa fase, superem esse obstáculo. Vai dar tudo certo, acreditem. Vocês só precisam realmente correr atrás e buscar praticar essas intervenções que eu falei aqui para vocês hoje, ok? Até uma próxima, pessoal!